nights of quiet stars, quiet chords from my guitar. Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou o Extras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. E por essa introdução musical você já deve imaginar qual é o nosso especial de hoje. Sim, se você respondeu Laços de Família, você acertou em cheio, porque hoje a novela completa exatos 20 anos de sua estreia. E como foi um grande sucesso de Manuel Carlos, eu não poderia deixar passar em branco. Então daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu volto com muitas curiosidades sobre Laços de Família. Laços de Família foi uma novela das 20 horas, exibida pela Rede Globo a partir do dia 2 de junho de 2000, escrita por Manuel Carlos e com direção geral de Ricardo Waddington. A novela terminou no dia 3 de fevereiro de 2001, com um total de 209 capítulos. E claro, todo mundo conhece muito bem a história de Helena Lacerda, vivida por Vera Fischer, uma supermãe ali no auge de sua beleza e de seus 50 anos de idade, com 2 filhos adultos, capaz de qualquer coisa pelo amor que sente por eles. E com Helena não foi diferente de todas as outras Helenas que Manuel Carlos já tinha criado. A Vera Fischer simplesmente arrasou nesse papel a partir do momento que ela se envolve com um homem mais jovem, o Edu, vivido pelo Reinaldo Ginechini, mas abre mão dessa paixão em detrimento da filha Camila, feita pela Carolina Dickman, que também acaba se apaixonando pelo namorado da mãe, é correspondida. Então a Helena resolve deixar o caminho livre para que a sua filha seja feliz com o seu ex-namorado. Esse é o primeiro sacrifício que a Helena faz em detrimento da filha na novela Laços de Família. Porque depois, gente, ela faz coisas muito maiores, como, por exemplo, engravidar de um antigo amor do passado com quem ela já não tinha mais nada, para simplesmente gerar uma vida que pudesse salvar a vida de sua filha Camila, que se descobre com uma leucemia, uma doença muito perigosa que pode custar a vida, né, da Camila se ela não fizer um transplante dentro do prazo ali necessário. E aí a Helena não pensa duas vezes, ela tá começando a engatar um romance maduro e cheio de encantamento com o Miguel, vivido pelo Tony Ramos, que é perdidamente apaixonado por ela, mas ela resolve dar um basta nisso somente para ter uma noite de amor com Pedro, feito pelo José Maier, e gerar então essa criança que pode salvar a vida da Camila. Então Laços de Família mostrou isso, né? Esse grande amor de uma mãe capaz de tudo pelos filhos. E aí foi aquele super sucesso. Por quê? Você vai descobrir agora o que levou Laços de Família a fazer tanto sucesso, a agradar tanto o público como foi lá no ano de 2000. Um dos maiores motivos que garantiu a grande audiência de Laços de Família foi a confirmação do potencial do Manuel Carlos em transformar tramas cotidianas e de realismo em folhetins rasgados que prendiam e prendem, né? Ou melhor, prendiam, porque infelizmente o Maneco já não está mais entre nós como autor de novelas, mas prendiam fortemente a atenção do público. Prova disso foi que Laços de Família proporcionou à Globo seu maior pico de audiência naquele ano 2000. No capítulo em que Camila teve seus cabelos raspados ao som de Love by Grace da cantora Lara Fabian, no dia 11 de dezembro de 2000, 79% dos televisores ligados naquele dia estavam sintonizados na telinha da novela da Globo. E Por Amor, novela anterior do Manuel Carlos no horário, uma mãe também chamada Helena, vivida pela Regina Duarte, também se sacrificava pela filha. Já em Laços de Família, haviam 2 mães sofredoras. Além da Helena, da Vera Fischer, tínhamos também a Capitu, feita pela Giovanna Antonelli, que era mãe de um bebê e se prostituía para poder dar o melhor para aquela criança. Manuel Carlos confirmou que a ideia de Laços de Família surgiu de uma notícia de jornal que ele leu em 1990. Segundo ele, nos Estados Unidos, uma mulher tinha uma filha que estava com leucemia. Ela então engravidou para salvar a menina e com
conseguiu o que queria. O ator achou a história tão boa que pediu o material completo sobre o caso, mas a novela só pôde ser produzida no ano 2000, exatamente 10 anos depois, né, que o Maneco tinha lido essa reportagem. E uma outra curiosidade acerca disso é que não era a primeira vez que algo tinha acontecido com o Maneco parecido. Em 1980, ou melhor, nos anos de 1980, o Maneco tinha tido a ideia da novela Por Amor, né? Aquela trama onde a mãe troca o bebê com a filha, que é o bebê da filha que tá morto e tal. Essa novela ela só foi produzida em 1997, né? Na década seguinte. Essa trama foi solicitada pela Globo em 1991, quando Manuel Carlos voltou para a Rede Globo, né, depois de uma fase afastado da televisão, para escrever Felicidade. Então a Globo ela queria produzir Por Amor para as 6 da tarde, mas o Maneco achava que não cabia aquela história naquele horário, então ele criou Felicidade. Aí 7 anos depois, ou melhor, 6 anos depois de Felicidade ir ao ar, ele conseguiu produzir Por Amor no horário que ele desejava. Mas a ideia de Por Amor já tinha ocorrido ao Maneco lá na década de 80. E aí, novamente, em 1990, o Maneco teve uma outra ideia que só foi produzida 10 anos depois em Laços de Família. Manuel Carlos ele foi categórico na escalação desse elenco. Sem a Vera Fischer e o Tony Ramos, ele não faria a novela. Os papéis de Helena e Miguel foram escritos especialmente para os dois. E o motivo foi o seguinte: aquela Helena precisava ser vivida por uma mulher perto dos 50 anos, que fosse forte, atraente, sensual, para que o romance que ela manteria com um homem mais jovem fosse crível, pois ele, o jovem Edu, estaria diante de uma mulher irrecusável. O segundo motivo é que quando ela procurasse um amor mais maduro, no caso o Miguel, ele fosse compreensível o suficiente para aceitar o fato dela engravidar de um outro homem para engravidar e salvar a vida da filha, né? E ninguém melhor que esse papel do que o Tony Ramos, conhecido por ser um homem, né? E um ator muito sensível, muito delicado, que seria capaz de entender um ato desse sim e depois aceitar novamente o seu amor de volta. A novela reuniu o país em torno de discussões como a doação de medula. Para o tema, o autor contou com a assessoria do Dr. Jorge da Mata, médico do INCA, Instituto Médico do Câncer. De novembro de 2000, que é quando o tema passou a ser abordado, até janeiro de 2001, a média de cadastrados no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea saltou de 20 para 900 por mês, um crescimento de 4.400%. As imagens em que Camila tinha sua cabeça raspada para o tratamento de leucemia foi usada posteriormente em uma campanha da emissora sobre doação de medula. Por essa campanha, a Rede Globo foi ganhadora do BET Award for Excellence 2001, na categoria Global Leadership Award, o mais importante prêmio de responsabilidade social do mundo. Na trama, o Manuel Carlos também acabou atendendo o pedido da então primeira-dama Ruth Cardoso e incluiu na novela as cenas que ajudaram na campanha de solidariedade e cidadania. O ator Paulo Figueiredo, que vivia o personagem Rodrigo na novela, pediu para se afastar por um tempo da trama para fazer uma cirurgia de próstata. O Manuel Carlos concedeu esse afastamento, mas fez um pedido ao ator que ele pudesse incluir no personagem esse problema de saúde, que acabou acontecendo também com o personagem Rodrigo. Mesma coisa aconteceu com as atrizes Inês Viana, que vivia a Márcia, secretária da clínica de estética da Vera Fischer, né, da Helena, que era uma personagem, assim, apesar de secundária, muito engraçada, roubou ali várias cenas com seu bordão fofíssima. A Márcia, né, vivida pela Inês Viana, ela tem um problema de vista na novela, mas esse problema ele era real. Ela também precisou se afastar da trama para resolver os problemas de oculismo dela, e aí o Maneco inseriu isso na trama. A mesma coisa aconteceu com a atriz Arlete Ehringer, que fazia a Marta, funcionária do Aras da Alma. Ela fez uma operação para corrigir uma miopia, também um problema de vista, e a personagem Marta teve o mesmo problema na história.
Outro problema de saúde discutido na trama foi a impotência sexual masculina, que esclareceu diversas dúvidas e preconceitos sobre a questão através do personagem Viriato, vivido pelo ator Zé Victor Castiel. O Viriato ele era um marido boa-gente que entrava em depressão ao sentir que não podia mais se relacionar sexualmente com a esposa Ivete, vivida pela Soraya Ravenli. Ao livro Autores, História da Teledramaturgia, o autor Manuel Carlos explicou por que ele resolveu abordar esse assunto. Ele disse o seguinte, abre aspas, porque durante o ano anterior à exibição da novela, nós fomos massacrados com os anúncios do Viagra. Eu imaginei que esse assunto deveria estar interessando muita gente, senão não haveria tanta coisa a respeito. Fecha aspas. No ano 2000 entrou em vigor a Portaria 796, que tornou mais estreitos os limites da classificação etária por conteúdo na televisão. Aproveitando-se disso, o juiz Ciro Darlan, então da primeira vara de infância e juventude do Rio de Janeiro, acreditou que não poderia ter crianças convivendo no ambiente da novela, que ele julgava apelatória por causa das cenas de violência e sexo. Por isso, proibiu que menores de idade aparecessem nas gravações. O veto durou 3 semanas até que os advogados da Globo derrubassem a medida. Júlia Almeida, filha do autor Manuel Carlos, então com 17 anos, também ficou impedida de aparecer em cenas da novela. Sobre isso, Manuel Carlos disse, abre aspas, considerei um acidente de percurso, mas protestei publicamente, inclusive com depoimento que dei ao Jornal Nacional no primeiro dia de proibição. Não lembro quanto tempo durou essa medida restritiva, mas minha filha logo fez 18 anos e voltou ao trabalho. Fecha aspas. Em 2005, com o anúncio da reprise da novela No Vale a Pena Ver de Novo, o juiz Ciro Darlan voltou à carga e tentou novamente impedir que as crianças aparecessem na trama, mas dessa vez ele não teve sucesso. A então atriz mirim Carla Dias recusou um salário de R$20 mil para renovar contrato com Chiquititas, a trama que a revelou. Ela preferiu voltar ao Brasil para gravar Laços de Família. A atriz, que tinha somente 9 anos na época, foi contratada por R$8 mil para viver a Maria de Chiquititas lá na Argentina. Então o salário dela ia subir muito se ela continuasse na novela do SBT. Mas ela era uma criança que estava com saudade do pai, que estava aqui no Brasil, e preferiu mesmo voltar e fazer essa novela da Globo, né? O que foi um acerto na época, porque a Carla Dias fez muito sucesso e diversos outros trabalhos depois de Laços de Família. A maior revelação da novela foi a atriz Giovanna Antonelli, que vivia a prostituta de família Capitu. Para compô-la, o autor encomendou uma pesquisa sobre prostitutas de alto nível e constatou que a maior parte dela fazia universidade e ganhava muito bem. Mas quando abandonam a prostituição e se casam, têm dificuldade em adaptar-se à nova realidade. E ainda, mais de 90% eram mães solteiras. A Marieta Severo, por sua interpretação da personalística Alma Flora, tia do Edu, ganhou a PCA de melhor atriz naquele ano 2000. A jovem Julia Feldens, que fazia a Cissa, filha do Miguel, também ganhou o prêmio de Atriz Revelação. E a novela foi premiada com todos os troféus imprensa daquele ano. Melhor novela, ator para Tony Ramos, atriz para Carolina Dickmann e revelação do ano na TV para Giovanna Antonelli. E embora não tenha levado nenhum prêmio por sua atuação, Débora Seco também se destacou intensamente como a Iris. A personagem era atrevida, inconveniente, muitas vezes irritante, mas foi responsável pelas cenas mais memoráveis da trama, como as diversas surras que ela levou, né? Foi chicoteada pela Silvia, feita pela Eliette Cigarini, levou palmadas do Pedro, do José Maier, brigou com a Cíntia por causa de macho, né? A Cíntia, que era vivida pela Helena Ranaldi, tinha um caso tórrido com o Pedro, que era o alvo da paixão da Iris, levou uma bela surra da Helena, mas as melhores cenas eram os barracos com a Camila, cenas que lavavam a alma de quem também detestava a Judas, que roubou o namorado da mãe. Manuel Carlos, como sempre, ambientou a maioria das cenas no bairro do Leblon, bairro que ele vivia há 31 anos, né, à época. Mas para ser mais exato, ele adaptou ali a novela, ambientou ali no seu quarteirão. Quase toda a ação de Laços de Família se passava nas cercanias ali de onde ele morava e nos lugares que ele frequentava.
Laços de Família teve cenas lindíssimas gravadas fora do Brasil, especificamente no Japão, o que mobilizou uma equipe de 25 pessoas, juntamente com os atores Reinaldo Giannichini, Vera Fischer, Carolina Dickmann, Tony Ramos, Julia Feldens e um ator japonês chamado Oliver alguma coisa, não vou lembrar o sobrenome dele agora, que fazia o namorado da Camila. Foram cenas gravadas em Kyoto e também a novela teve cenas gravadas nas belíssimas paisagens campestres do Rio Grande do Sul, ali onde morava a Iris com a mãe Ingrid e o pai Alessio. Então essas duas gravações fora, né, do Rio de Janeiro foram muito bonitas, encheram os nossos olhos logo no início da trama, né? Imagens do Japão e cenas gravadas nas fazendas e nos campos do interior do Rio Grande do Sul. E no Japão não foi gravado só em Kyoto não, também nas cidades de Nikko e na capital Tóquio. As dicas de leitura do livreiro Miguel, proprietário da livraria fictícia Dom Casmurro, aumentou em 30% a vendagem das obras mencionadas na trama, mas esse merchandising não foi intencional, segundo o autor. Até porque o próprio Manuel Carlos já havia incluído dicas de leitura nas falas do personagem Dr. Plínio, vivido pelo Fernando Torres, na novela Baila Comigo, de 1981. Mas por essa campanha involuntária, o Manuel Carlos acabou sendo premiado. Ele ganhou o prêmio José Olímpio 2001, oferecido pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Um dos retornos mais marcantes e emocionantes da novela Laços de Família foi do ator Flávio Silvino, que estava afastado da televisão desde um acidente que o vitimou, deixando em coma por longos meses e causando a sua tetraplegia. Lançando mão das sequelas sofridas pelo ator, Manuel Carlos falou sobre o cotidiano de um jovem com dificuldades motoras e a garra com que ele tentava superar as próprias limitações. Da mesma forma que aconteceu com a personagem Maria Eduarda em Por Amor, a novela anterior do Manuel Carlos, onde um site foi criado com o título Eu Odeio a Maria Eduarda, também houve isso com a personagem Camila. Porém, eu também odiava a Camila. A Eduarda eu nunca cheguei a odiar, mas a Camila, gente, ela merecia. Ô mulherzinha repugnante. Esse site tinha uma lista de vários motivos para que o Manuel Carlos dissipasse com a vida da Camila. Entre eles, tinha traído a confiança da mãe, era mimada, era dissimulada, estava sempre com cara de tédio e achava a Iris uma intrometida. Nesse último quesito ela até tinha razão, mas mesmo assim, a Iris é muito maior e melhor do que a Camila. A homepage Eu Odeio a Camila recebeu mais de 600 e-mails. Não só do Brasil inteiro não, tá? Mas também da Argentina, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Espanha e até do Japão. Ao livro Autores, o Manuel Carlos ele declarou que encontrou muita dificuldade para fazer com que o público torcesse pelo casal Camila e Edu. Olha, ele foi muito guerreiro. Porque eu não sei como ele conseguiu fazer com que aqueles dois ficassem juntos, mas ele foi contra tudo e contra todos e conseguiu fazer o casal Ranço de Laços de Família ficar juntos. Sobre isso, o Maneco disse o seguinte, abre aspas, meu maior problema em Laços de Família. Eu fazia, e as pessoas resistiam. Eu criava cenas enormes, conflitos, fazia de tudo para ver se dava certo, mas não passava. As pessoas diziam, ele ainda gosta da Helena. E veja a preocupação que eu tinha. A Camila não podia ficar doente antes de se casar com o Edu, senão seria um casamento por piedade. Ninguém acreditaria naquele amor. Então eu só fiz com que ela ficasse doente depois de casada. Ainda hoje, encontro gente que diz que o Edu deveria ter ficado com a Helena. Quer saber? Apesar de amar o Miguel, eu concordo. Só pra Camila não ter ficado com ele. Ele nem precisava ficar com a Helena, o Edu, sabe? Porque ele foi meio embuste também. Mas não devia ter ficado com a Camila. Camila devia ter pegado aquela doença e ter uma morte fatal. Pronto, acabou, falei, tô leve. Não gosto, nunca gostei, não gostaria de Camila. Fica aqui o meu protesto.
Laços de Família se envolveu em uma pequena briga com a Record por causa do título da novela. A autora Solange Castro Neves havia entregue para a emissora do Bispo 2 anos antes uma sinopse com o mesmo título, Laços de Família. E a novela dela estrearia 3 dias depois de Laços de Família, no dia 8 de maio. É claro que a Globo levou a melhor nessa disputa, porque já tinha registrado o título muito antes desses 2 anos, né, que a Solange tinha entregue a sinopse, e aí a trama da Solange Castro Neves ficou com o nome de Marcas da Paixão. Assim como Hitchcock em muitos dos seus filmes e até o Silvio de Abreu em algumas das suas tramas, o Manuel Carlos fez uma participação quase imperceptível no primeiro capítulo de Laços de Família, ali na livraria do Miguel. Na cena em que Helena entra na livraria após um acidente de automóvel, o Manuel Carlos aparece no fundo da cena, como um cliente qualquer que cumprimenta Miguel quando ele entra no estabelecimento. Laços de Família foi a estreia na televisão de Reinaldo Giannichini, o ator Luiz Nicolau, que era um dos integrantes da banda Inimigos do Rei. Quem tem mais de 30 aí vai lembrar dessa banda. A atriz Vanessa Mesquita, que na época era casada com o apresentador Otávio Mesquita, e hoje ela é acreditada como Vanessa Machado. A pequeniníssima Júlia Magesse, de apenas 2 anos de idade, que era a bebezinha que fazia a neta, né, da Vera Fischer. E esses dias, numa conversa com alguns amigos, falando da Júlia Magesse, que já tá um mulherão, até fez fotos sensuais, eu comentei que eu não consigo enxergar a Júlia como uma mulher adulta de jeito nenhum. Pra mim ela vai ser sempre aquela menininha, aquela criança, que depois de Laços fez algumas outras personagens mirins na Record, mas sempre aquela criancinha de 2 anos de idade. Pra mim não entra na minha cabeça que ela já é uma mulher adulta que namora, enfim. Coisas de gente que se recusa a aceitar o correr tão rápido da vida. Filosofei agora, hein, gente? Também foi o primeiro trabalho do modelo Paulo Zulu. Uma coisa, assim, aterradora. E a primeira novela da Juliana Paz, que já tinha feito algumas participações em Malhação, do ator Daniel Boaventura, que tinha estreado em uma minissérie, Zé Vitor Castiel e da Inês Viana. Foi o primeiro trabalho, a primeira novela, aliás, da Regiane Alves na Globo. No elenco também tinha uma presença muito interessante da cantora lírica Denise Sartori, que viveu a personagem Ofélia, que era a personagem pela qual o autor tentava divulgar o canto lírico na trama. A campanha de lançamento da novela foi uma das mais bonitas e mais marcantes já vistas. Contava com depoimento de alguns atores da trama, contando um pouco das suas vidas reais. A ideia era aproximar o telespectador, mostrando que a realidade de alguns astros globais pode ser igual a de qualquer simples mortal. As imagens foram gravadas sem preocupação de texto, valorizando a espontaneidade. As atrizes Marieta Severo e Vera Fischer falaram dos seus pais. A Débora Seco se emocionou ao contar sobre o seu casamento, na época com o diretor Rogério Gomes, que era um dos diretores da novela. O Alexandre Borges falou da emoção do nascimento do seu primeiro filho e único, né, com a atriz Julia Lemertz, o Miguel. E o Flávio Silvino falou sobre a luta para se recuperar do acidente que o deixou em coma. O slogan de lançamento de Laços de Família era: a vida de cada um de nós dá uma novela. Laços de Família, uma história que poderia ser a sua. Esse grande sucesso do Manuel Carlos foi reapresentado no Vale a Pena Ver de Novo 5 anos depois da sua exibição original, entre os dias 28 de fevereiro de 2005 a 23 de setembro. E durante a sua reprise, a Som Livre lançou no mercado um CD que reunia o melhor das 2 trilhas da novela, a nacional e a internacional, justamente com esse título, O Melhor de Laços de Família. Em 2016, Laços de Família também ganhou a sua reprise no Viva. Foi exibida entre os dias 15 de fevereiro e 14 de outubro daquele ano. E esse foi o vídeo de hoje, especial 20 anos de Laços de Família. É realmente uma data muito especial, né? Um grande sucesso como esse, quando completa 2 décadas, tem que ser lembrado, tem que ser exaltado. E Laços de Família é uma das minhas novelas preferidas do Manuel Carlos.
E aí, é a sua também? Se for, deixa nos comentários. Se não for, me conta qual é a sua novela preferida do Manuel Carlos. Se eu esqueci de falar alguma coisa que você lembrou aí durante o vídeo, me conta também. E não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, compartilhar. É muito importante, quando você compartilha, outra pessoa compartilha com outro, que compartilha com outro, o canal cresce, fica conhecido e eu trago mais coisas legais aqui pra gente se divertir. Também me segue nas redes sociais, ok? Por hoje eu fico aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fui!